Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. E eu acho que o que está a acontecer nesta altura no mundo está a ser necessário entrar, em termos de liberdade, alguns 25 de abris. Sim. Que têm de começar em determinados países que sempre lutaram por isso e que sempre foram abertos e democráticos. Comecemos na América e passemos por outros. Hoje é o primeiro programa em que não tenho propriamente um guião, o que, como sabe quem me conhece bem, é de veras estranho em mim. É porque hoje acolho em direto um dos nomes maiores da rádio portuguesa, se não o maior. Acompanhou gerações, fez rir e emocionar ouvintes, passou também pela televisão, escreveu livros, esteve em palcos e continua a ser uma referência de proximidade, de simpatia, de talento. São mais de 60 anos de carreira, cheios de histórias para contar. Ele ultrapassou os 50.000 horas à frente de microfones da rádio e câmaras de televisão. É um enorme prazer acolher António Sala. Olá António, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Querido João, muito obrigado. Eu aqui agradeço. E as palavras bondosas e as elogios que são de amigo mesmo. Qual é a sensação de seres acolhido e entrevistado na rádio, que é ao contrário do que te habituaste a fazer durante tanto tempo? É muito estranho. É muito estranho. Eu habituei-me sempre a estar do teu lado. Exato. Para já deixa-me saudar aqueles que nos ouvem. Eu quero dizer que eu sou um ouvinte fiel do teu programa. Muito obrigado. Não vou dizer que hoje são os 5 por semana, mas no mínimo 3, 4, em média. Fico muito sempre. Contente. Muito obrigado. Mas são conversas muito, muito bonitas, muito estimulantes. Tenho descoberto coisas. Por acaso é engraçado, porque às vezes tu apresentas o teu convidado ou a tua convidada e o nome não me diz nada. Às vezes é um cientista, ou uma pessoa ligada a temas e a profissões de que nós temos algum contacto, mas não um contacto profundo. Então é muito engraçado eu dizer o que é que vai sair daqui. E normalmente fico preso logo pelas tuas apresentações, e fico logo preso no início com aquilo que se começa a desenvolver. Tu tens uma capacidade muito interessante e é muito... Tu para já fazes os trabalhos de casa, isso é magnífico. E que eu acho que é incrível. Porque já tenho ido a sítios onde as pessoas demonstram alguma falta de profissionalismo, no sentido de não se documentarem minimamente, e hoje em dia é tão fácil. Antigamente tínhamos de ir para os livros, para as bibliotecas, tínhamos de fazer uma pesquisa profunda que era trabalhosa. Hoje em dia o Dr. Google ajuda-nos numa série de coisas. Está tudo à mão de semear. É verdade. Mas é só para dizer que tenho muito gosto em estar aqui. Muito obrigado. É muito giro, porque eu, aliás, fiquei a pensar, como é que tu te defines, António? Como é que tu gostas? Radialista, és realizador de rádio, és compositor, letrista, eu gosto tu és tanta coisa. Eu gosto muito de comunicar. Comunicador, então. É o comunicador. Eu gosto de comunicar. Aliás, o nome deste teu espetáculo. Chama-se exatamente o comunicador. E se me perguntarmos, há formas que são de comunicação. Acho que é em tudo. Quando se escreve, quando se desenha, quando se vai para um palco, quando se faz uma música, quando se escreve um poema, quando se escreve um livro, quando estamos aqui a conversar, isto é comunicar. Claro que sim. E portanto, eu desde miúdo, aliás, no espetáculo é engraçado, começa comigo muito novinho, há um salinha, que se chama João Mesquita, não é? João Mesquita, que é fabuloso. O miúdo tem 11 anos, tem um talento incrível. Toca lindamente. Ele já é solista e acompanhado de orquestras sinfónicas, atenção. Incrível. Ele está a se especializar muito em autores russos do século XVIII e XIX. É um pianista exímio, fantástico. E vai ter um grande futuro. Canta, dança, representa, é incrível. E então, é muito giro porque ele começa exatamente na aldeia da minha avó, chamada Vila Nova de Monsarros, na Bairrada, em que à noite havia luz de candeeiro. Sim. Não havia eletricidade na casa da minha avó. Temos de recuar, portanto, estamos a recuar no mínimo 68 anos. Esta é a tua avó, a quem estavas mais ligado? A minha avó Sara, a minha avó materna, que no fundo era quase a minha mãe. Memória. Exato. Eu tive 2 mães, não é? Para não dizer 3, porque a minha sogra também o foi. Fantástico. Mas isso é uma riqueza para mim. Claro que sim. E então é muito interessante porque havia uma janela pequenina, um postigo, e depois as luzes da rua, havia um candeeiro de rua que estava atrás da árvore, e a árvore com o vento ia-se movimentando, e na parede de frente da minha cama, era uma parede em branco, um branco sujo, das casas da aldeia,
À noite, ou quando eu adormecia, para adormecer tinha dificuldade. Porquê? Porque ali projetavam-se imagens que eram, no fundo, as coisas da árvore, mas eram características. A mim parecia uma multidão e o tronco da árvore parecia-me um velho que falava, ou coisa parecida. Então eu estabelecia diálogos com a sombra e com o velho. E a minha avó vinha ao quarto, mandava-me calar e dizia: é maluco, está a falar com quem? Sozinho, dorme. E então eu acho que desde miúdo eu tinha a necessidade de comunicar, de falar, até com as sombras. Engraçado. Vila Nova de Monsarros, aliás, tal como Oliveira do Douro, aliás, bem pertinho do concelho de onde tu vens, e Vila Nova de Gaia, onde também passaste parte da infância. Portanto, no fundo, mas este João Mesquita, este miúdo, é dessa zona? Não, é de Coimbra. Ok. Nós viemos a descobri-lo por meio do ator Diogo Carvalho, que faz parte do elenco do meu espetáculo, de que já iremos falar, penso eu. Sim. E aí descobrimos-lo por mero acaso e eu estou encantado com isso. Vilar de Andorinho é o nome de uma terra linda, a terra onde tu nasceste, no concelho de Gaia. Mas eu saí de lá aos 10 meses, sabes? Só nasci lá. Onde há a Capela da Serpente, que é uma coisa estranhíssima. É. E as lavadeiras famosas que iam lavar as roupas de burguesia do Porto e de Gaia, eram conhecidas as lavadeiras. Eram conhecidas. E adorei saber que este Andorinho não vem de Andorinha do Pássaro, não tem a ver mas com o pássaro. É o nome godo, Adon Origo, o nome de um padroeiro da igreja de Vila de Febres, como era chamado. É muito bonito isto. As tuas raízes, saíste com 10 meses, muito novinho. Eu saí muito novinho. Depois disso voltei várias vezes, mas sou franco, nesta altura, em termos humanos, em termos pessoais, eu não tenho nenhuma ligação, não tenho nenhum familiar. Que esteja lá. Que esteja lá. E, portanto, acabo por vir muito cedo para Lisboa, venho fazer 11 anos já a Lisboa, aos 10 venho para Lisboa, e acabo por ficar nesta cidade, que era uma cidade, para mim, ainda hoje é encantadora, não é? Eu vinha de pequenas aldeias, de pequenas vilas, e chego aqui, Lisboa. Hoje, quando eu recordo a Lisboa desses tempos, acho que era cinzenta e que era lenta, e que tinha pouca vivacidade. E era mais. E era. Era mesmo. Também, eu tenho quase mas para mim, mas para quem vem de uma aldeia, é a grande capital. É um dos meus desportos favoritos em miúdo, eu nunca tinha visto elétricos na minha vida, e era correr atrás de elétricos à pendura, e andava à pendura e tudo mais. Depois vinha o guarda-freio, e os miúdos, e eu era um deles, saltávamos. Não é? Há uma coisa que tu falas quando te lembras do passado, é uma coisa que é uma referência que eu também tenho, grande. A tua primeira memória da rádio, que tem a ver com o teatro radiofónico. Eu queria ser ator. Eu adorava teatro radiofónico. Lembro de ir para a cama com os meus irmãos, no mesmo quarto, e adormecíamos a ouvir as peças da rádio que ouvíamos às 9h30 ou às 10, o que é que era? Extraordinário, ouvimos todos os dias. As pessoas hoje em dia talvez não tenham noção disso. Havia várias estações. A emissora nacional dava os chamados Grande Teatro. Tinha desde o Teatro das Comédias até ao Grande Teatro dos grandes autores internacionais e nacionais. E grandes atores que estavam a começar a sua carreira começaram em radionovela. Rui de Carvalho, Eunice Munhoz, Carmen Dolores, João Perry, uma série deles. É interminável a série. E eu, na altura, e depois havia na rádio comercial, havia que era o Rádio Clube Português, e na antiga Renascença, havia também os teatros, mas aí eram mais comerciais. Havia o Simplesmente Maria, que no fundo era uma radionovela igual às telenovelas de hoje em dia. E é muito engraçado que aquilo tinha tanto êxito e era tão popular, e tinha umas histórias de faca e alguidar tão marcantes. A vida parava. Os taxistas, porque a cobertura, como sabes, hoje em dia com o FM e com a net é completamente diferente, mas na altura, por exemplo, Leão da Média, o simples facto, e a FM mesmo, andar nas ruas de Lisboa... geograficamente podia alterar o sinal. Alterava o sinal. E então os taxistas, havia indivíduos que paravam e não atendiam ninguém durante aquele tempo em que estava no ar simplesmente. Acabou, agora valeu os clientes. Aos 15 anos já querias ser ator, aos 17... Desculpa, mas só para concluir o raciocínio. E eu quero ser ator, e então o que é que eu faço? Concorro, nunca tive objetivos de ser locutor de rádio, nada disso. E eu vou à emissora nacional para um concurso para jovens atores, para teatro radiofónico, para as radionovelas. Pronto. E vou, presto a prova, e no final mandam-me esperar. E eu pensei, bem, os outros mandaram-nos embora, a mim, mas eu já ganhei, está no papo. Exatamente, é bom sinal. E veio a diretora com a responsabilidade da seleção, que era a grande Maria Leonor. Uma grande locutora portuguesa, uma pessoa muito culta, e uma grande locutora. Ainda na RTP. E da RTP ainda, nos primórdios da RTP. E ela diz-me, miúdo, eu queria falar contigo, eu tinha 15 anos, ia fazer 16. Mas tinha a altura que tenho hoje e a voz praticamente que tenho hoje. Ela diz-me assim, olha, tu nunca serás ator, tu és um péssimo ator e a tua prova foi péssima. E eu fiquei completamente, meu Deus, o que é que aconteceu? Mas ela diz, mas eu pedi-te para ficares por uma coisa. A tua prova, nós tínhamos várias provas, poesia, diálogo, uma série de coisas. E tínhamos uma de improviso sobre um tema que eles nos forneciam. E então é engraçado que ela diz-me, a tua prova de improviso foi a melhor.
e tu tens uma voz muito própria, tens uma característica e a tua prova de improviso, nós ficámos aqui muito admirados. Mas eu quero dizer uma coisa, tu ator nunca serás bom, mas se tu estudares, se levares a sério e se dedicares e tentares profissionalizar com muita dedicação e com empenho, podes vir a ser um regular locutor de rádio. Que belíssimo conselho. Eu cheguei a casa visionário. Triste, disse à minha mãe, disse tudo triste, olha, disseram isto assim, diz a minha mãe, mas quem é que disse isso? É uma tal Maria Leonor, e a minha mãe ia-me bater. Mas tu sabes quem é a Dona Maria Leonor? Tu és estúpido, se ela disse isso é porque encontrou alguma razão, vai por aí. E então depois há concursos a seguir, e há um na Rádio Rebatés, com centenas de concorrentes, eu concorri e ganhei. Olha, a partir daí a doença pegou. Cá estavas então na Rádio Rebatés, já com a Caravana das 5, era um programa que tiveste lá. Depois tiveste estas bandas, os fachos, hoje era impossível. Mas mas sabes quem é que era o nome? Isto é muito engraçado. Porque nós dávamos à procura do nome para o grupo. Éramos miúdos. Isto foi muito antes das Maranata, só para dizer às pessoas. Muito, atenção. Sim. Isto foi muito antes do 25 de Abril e tínhamos para aí todos nós 14 anos ou 15, andávamos ali por aquelas idades. E a determinada altura não encontrávamos, eram nomes ingleses, era isto e aquilo, e diziam, inglês não, então os portugueses são todos muito foleiros e tal. E estavam a acontecer nessa altura os Jogos Olímpicos. E não sei que propósito, um deles viu a tocha olímpica, o facho olímpico, era um facho, não é? Sim. E diz, e que tal este símbolo para o grupo? Vamos embora. Passado uns tempos, quando íamos atuar, nós dizia assim, os fachos são um bocado esquisitos. E nós, os políticos, porquê? E por esta leitura política, assim, se calhar é melhor mudar de nome. Olha, na Rádio Rebatés, tiveste a zona da altura das bandas. Em 1972 estreaste na televisão, apresentador com este programa de Música Maestros, primeira produção da EDP. A preto e branco. A preto e branco ainda. E com um realizador que era o Nuno Teixeira, que veio ser mais tarde, dos grandes realizadores da televisão. Mas foi a primeira realização dele. Não sabia. E foi a primeira produção da EDP para a televisão em Portugal. Gravaste a solo em grupo 36 discos, já contam, desde os recados de Telex em 74, mais 200 temas escritos por ti, ou vai ao taxa, este concurso na RTP. Foi o primeiro concurso a cores de Portugal, sabes? Foi? Essa sabia. Foi a estreia dos concursos em Portugal a cores. Passaste há 46 anos da RTP para a Renascença. Eu ia te perguntar se houve algum momento assim mais inesperado ou embaraçoso que recordas com humor. E a tua entrada não podia ter sido mais divertida. A minha entrada é triunfal. Sabes que antigamente, tu lembras-te disso perfeitamente, embora sejas muito mais novo que eu. Mas é muito engraçado que antigamente... És bastante mais novo, conserva-te, não vamos entrar nessa. Mas é extraordinária esta história. Sabes que antigamente a rádio, uma rádio observador desses anos... Sim. À hora entre o sinal de Lisboa transmite a Rádio Observador na frequência tal, em onda média não sei quem, FM não sei quantos e tal. O emissor de tal e tal. Era Lausanne, Monchique, Montegordo, Bagardunha, aquilo, era uma cantilena. Nós tínhamos à frente um cardápio sempre a ler aquilo. Já plastificado plastificadinho para não se estragar. Mas aquilo repetia-se tanto e durante tanto tempo que já sabíamos a lenga-lenga de cor. Aquilo era assim uma espécie de ladainha que nós tínhamos. E então é engraçado que no primeiro dia em que eu mudo e que faço a primeira emissão na Renascença, eu pensava que ia começar o programa depois do indicativo, mas não. Quando estava a começar o noticiário, o técnico cá de fora faz assim, anúncio de estação. Eu não vi nada nem nada, e fiquei tão parvalhado, liguei e disse, de Lisboa transmite a radiodifusão portuguesa através da Renascença. E fiz a cantilena toda. Quando terminou aquilo, entrou o indicativo do noticiário, e eu vejo toda a gente cá fora para olhar para mim e dizer, mas o que é que foi isso? Este homem acabou de anunciar a RDP eles ficaram, na Renascença. Mas sabes que depois tive uma safa incrível, porque eu entrei no dia 1 de Abril. 1 de Abril, pronto. E então logo a seguir eu digo, consegui enganar-vos. Atenção, foi a minha piada do 1 de Abril. Foi extraordinário. Mas eu fiquei a tremer por dentro. É engraçado. Foi uma entrada horrível. Fizeste este programa Despertar durante 18 anos com a Olga Cardoso. Ela no Porto e tu em Lisboa. Mas vocês pareciam colados um ao outro. Isto funcionou muito bem. Era inovador, sabes? Para a altura. Hoje em dia é ridículo porque vocês fazem tudo e fazemos entrevistas do outro lado do mundo com a mesma qualidade e como se estivéssemos lado a lado. Em rádio não existia isso. Claro que o programa da manhã que eu começo a fazer na RDP, onde fui realizador e locutor do programa da manhã. Também eras técnico, exatamente. Também fazias a parte técnica também. Comecei a parte técnica. Eu começo exatamente com a parte técnica. Eu queria era meter dentro dos estúdios, depois alguma coisa haveria de ser. Exatamente. Mas não era por aquela razão que eu estava ali. E então, é muito interessante por isto. Porque uns dias antes de começar o Despertar, a ideia, e como disseram, foi, olha, isto é assim, no Porto há uma senhora que se chama Olga Cardoso e que entra... Durante as 3 horas entra à meia hora durante 1 minuto.
às 7h30, às 8h30, às 9h30, para dizer como é que está o tempo no Porto e o trânsito. E eu achei que devia falar com alguém uns dias antes, conversámos telefonicamente. E a conversa foi tão saborosa e tão gira que eu intuitivamente disse assim: Olga, vamos fazer uma coisa. Na nossa primeira emissão você vai escolher 10 discos, leve 10 canções, 10 temas que queira, dos artistas que quiser. Eu levo também e esteja sempre com os auscultadores, não vai entrar à meia hora. Vai conversar comigo. Ela, é? Ok, tudo bem, vamos embora. Salto livre, sem paraquedas. Isso eu não sabia. E então, começámos o programa de uma maneira tão natural e eu pensei, vamos lá ver o que é que isto dá. Se desse bem, continuar. Exatamente. Se desse mal, se calhar voltaríamos às intervenções de hora a hora. Hora a hora, exato. Não sabia disso, achava que já estava previsto desde o princípio, que estavam os dois em conversa. Nunca esteve previsto. Nunca esteve previsto. Mas estas coisas que tu tiveste sempre olho, António, é verdade, e tu tens isso. Como, por exemplo, o Despertar ao Vivo. O Magalhães Crespo de boa memória, que eu me lembro, também foi meu patrão na Renascença, a dizer: António, você não se meta numa coisa dessas, havia os aliados, nem pensar, vai a uma sala pequenita, Carlos Alberto. Não, ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, sabes? Que ele disse-me assim: se você tiver um sítio, um salão, uma sala de espetáculos que leve 3.000 pessoas e se estiver cheia, é um êxito fulgurante. Exatamente. Se você vai para um sítio desses que pode levar 30.000 e estão lá 3.000 ou 4.000 pessoas, é um fracasso total. Exato. E eu disse, mas senhor engenheiro, eu acredito que isto pode resultar. Eu acho que é um risco terrível, veja lá no que se vai meter. Pode intuição ser, que tu tiveste pode é ser. E eu disse, eu vou arriscar. Nessa noite não dormi, como imaginas, no Hotel do Porto, e às 5 da manhã levantei-me e às 6 estava a ir para o local. E quando estava a ir para o local, o barulho era uma coisa ensurdecedora e havia mais de 30.000 pessoas que enchiam a Avenida dos Aliados. Ou pessoas que foram para lá durante a noite com um banquinho para a frente a marcar a posição. Estilo Fátima, para chegar à frente. Exatamente, repare bem. Isso são momentos inesquecíveis. E isso foi feito também por uma razão. A rádio estava muito metida dentro de 4 paredes, dos estúdios. E havia muita curiosidade. Uma das coisas que as pessoas perguntavam muito era, porque a Olga sempre teve uma voz fresquinha, e tem. Eu falo telefonicamente com ela com regularidade. Exatamente. E tu ouves ela ao telefone, 92, tem a voz de quando tinha 40 anos, quando era uma rapariga. Incrível. E então as pessoas perguntaram, aquela colega que você tem, ela tem uma gargalhada e tem uma voz tão gira, como é que ela é? É alta, é gira, é isto, é aquilo. Pois, a rádio e é engraçado, a rádio tinha essa magia. E um dia eu disse assim, não, espera aí, vamos mostrar às pessoas que queiram, como é que Porto, em Lisboa e procurando do país, como é que é a rádio e quem nós somos. Chegaste a estar em Macau e em Sevilha, em Stuttgart, em Viena. Todos os sítios para vocês submarinos e aviões, e tu fizeste emissões. Do submarino eu guardo uma recordação, para já foi uma emissão única, durante 3 horas, no Albacore, que já não existe agora, que era da Armada Portuguesa, nós a 300 metros de profundidade. Meu Deus. E fiz uma coisa, o meu grande ídolo e a pessoa que eu achava que era mais completa em rádio era o grande Artur Agostinho. Eu tinha e tenho ainda hoje uma admiração incrível por esse É um dos que tem um depoimento no teu espetáculo dos 40 anos. Tem um depoimento que me comove sempre que o ouço. Sim. E é engraçado que um dos grandes sonhos que eu realizei foi estar num submarino a fazer uma emissão debaixo d'água e telefonicamente a entrar em contacto, não era telefonicamente, era via as comunicações da Armada. Sim, rádio. A entrar em contacto com a casa dele, ele deitadinho na cama dele às 7h30 a conversar comigo no programa. Foi tão emocionante, porque é o chamado diálogo inesperado, quer dizer, é impensável. Eu sempre pensei, queria entrevistar o Artur Agostinho, sempre gostaria de conversar com ele, foi das primeiras conversas talvez que eu tive com ele na vida, mas nunca sonhei que ele estaria da cama dele, se calhar de pijama ou tu a 300 metros e eu a dizer, isso são momentos incríveis que nos marcam. Sim, inesquecível. Também há outro, ia-te perguntar também como é que consegues estar bem disposto todos os dias, e tu consegues de facto, é muito curioso isso, mas houve assim alguns dias, houve algum momento em que a emoção te terá vencido em direto. Por exemplo, quando foi aquela história da tua avó e que soubeste... Sim, não eras para saber, mas não era ouviste. Para saber, mas ouvi. Alguém disse, olha, não lhe digam nada ainda, e ele depois no fim... Telefonou a mãe do António a dizer que digam-lhe só no final, acabou de falecer a avó. Como eu te disse há bocado, a minha avó... A avó Sara. Era a avó Sara, era uma mãe. Para mim era a mãe. E quando soube aquilo eu fiquei... Não sei como é que fiquei, foi um choque terrível. Descalço, completamente, sem tapete. E eu pensei, o que é que eu faço? Como é que eu vou reagir a isto? E tentei unir 2 coisas, que foi o profissionalismo e tentar seguir em frente. Outra coisa que eu acho que me marca e que as pessoas, e que descobri aí que as pessoas gostam de quem é assim um bocadinho, que é
partilhei com as pessoas a minha emoção. Estava a pensar nisso. Tu és a pessoa para ser genuíno, para seres tu próprio. Mas houve críticas horríveis a isso, que eu misturei que estava uma falta de profissionalismo, não se mistura. Basearam-se naquele princípio de show must go on, percebes? Sim. E, portanto, o tipo não tem que fazer isso. Nunca seria universal, claro. Também é preciso ver que a rádio na altura era um bocadinho engravatada. Sim. Percebes? Eu já pertenço a uma geração como tu em que entramos e dizemos olá amigos, bom dia, porque antigamente não se dizia isto. O programa da manhã, como deve de ser, era você, era não sei quê. Era estimado ouvinte, muito bom dia. Até rádio ouvintes, senhores rádio ouvintes. O Hermes de goza muito com isso. Isto é muito engraçado. E eu pertenço a essa geração que quebramos um bocado isso. E é muito bom. E, portanto, eu tive reações incríveis. Eu tive reações e cartas que recebi de um tipo, nunca mais me esqueço. Um senhor que me dizia assim: olha, eu nem gostava muito de si. Ouvia mais porque tinha de ouvir e queria saber determinado tipo de informações. E não ia nada com o seu estilo, mas você hoje convenceu-me como pessoa e como humano. Isto é fantástico. Giro. Muito bem, António Sala, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Vamos às notícias. E já voltamos à conversa. Até já. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição. Estamos a conversar com António Sala, uma voz que faz parte da vida de muitas gerações. São mais de 60 anos de rádio, TV, livros e espetáculos e muitas histórias para contar. É tão fácil falar contigo, António, é fácil e é um grande prazer. E tu fazes lembrar tanta coisa que é muito bom. Aliás, eu conheci-te quando entrei em 1989, 90, na Renascença, onde tu já estavas. Aliás, entraste com uma série de jovens. Tu ainda és jovem, mas pronto, na altura eram mais jovens. Uma série de jovens talentosos que cada um deles depois em áreas até diferentes marcaram e estão a marcar ainda o trabalho da comunicação em Portugal. Fizeste muita coisa, estava aqui a ver programas que tu fizeste, o Parabéns a Você que tu gravaste com o teu filho Miguel, as canções do Zé Brasileiro Português de Braga para Alexandra e o Festival da Canção que tu participaste também, o Palavra Puxa Palavra, tantos concursos, o 1, 2, 3, tu fizeste, se não me engano, a parte final do 1, 2, 3, não, isso foi a Teresa Guilherme. A parte final é o Carlos Cruz e o Carlos Cruz escolhe-me para o substituir e eu fiz, 200 emissões. É extraordinário, era um grande sucesso. E ter sido escolhido por ele, o senhor televisão. Sim, exatamente. Atenção, foi para mim um risco incrível e por um lado era muito honroso, mas por outro lado também me tinha muito respeito. E uma coisa que eu penso que fiz de uma maneira que me pareceu sensata foi não ir para ali e fazer de Carlos Cruz a representar. Exatamente. Então eu só sei fazer um papel que é o papel de mim próprio e fico igual a mim próprio e as coisas saíram como saíram. É uma coisa muito engraçada que tu tens e que eu aprendi muito contigo, a questão do ser o mesmo, genuína, a autenticidade. Eu lembro que uma vez entrevistei na televisão, na TV, a Filomena Mónica, que me conhece, porque é cunhada da minha irmã, e dizia: João Paulo Sacadura, tu és igual a pessoa que eu conheço dos jantares e da casa de família, e na rádio és a mesma pessoa. E eu, ainda bem, eu acho que isso é um elogio. Mas sabes que eu acho que mas tu és muito assim também. Mas eu não era assim. Os primeiros 15 anos da minha vida radiofónica, eu era mais um locutor, a imitar os locutores. Okay. Eu colocava a voz, falava, e queria ser um locutor da FM, e não sei o quê, tal. E ia atrás dessa cantiga, e não era nada. E um dia, o Igrejas Queira, que era diretor de programas da... Tu ganhaste o prémio Igrejas Queira da SPA, atenção, de rádio, parabéns. Para mim é um orgulho imenso, que acho que é o maior galardão de rádio que é. Claro que sim. E então é muito interessante que eu almoçava com ele de vez em quando. Okay. Eu e mais colegas. Privilégio. Era um privilégio. Sim. E há um dia em que ele diz: António, amanhã vamos almoçar, mas vou só consigo e você vai só comigo, não traga mais ninguém. Eu levei aquela noite a pensar: o que é que eu fiz? O diretor... Quando íamos à diretora da escola, exato. Exatamente, o mesmo sistema. E quando vou almoçar com ele almoçamos normalmente, e eu em pulgas para que ele dissesse, e ele a determinada altura tem uma conversa que foi marcante na minha vida, diz-me assim: sabe que eu gosto muito de ir almoçar consigo, porque você é um indivíduo divertido, tem uma conversa fácil, conta coisas giras, cada almoço consigo chega a ser muito prazenteiro. Mas não gosto nada e acho que você em rádio não é este dos almoços. Eu tenho um desafio para lhe fazer. Eu vou-lhe entregar, se você aceitar esta condição,
de ser o locutor e realizador do programa da manhã da Antena 1, que era a assessora da emissora nacional, da RTP1 na altura, onde tinham passado os grandes nomes, Pedro Moutinho, Fernando Peça, Maria Leonor, Pedro Agostinho, Artur Agostinho, Fernando Correia. E ele diz, mas só vou entregar ao sala dos almoços. Ou seja, para você deixar de fazer voz de bocada e para você falar normalmente como fala comigo, como estamos agora aqui a conversar. E eu disse, isto é um grande desafio, porque eu fui treinado toda a vida e a minha cabeça estava programada para não ser isso. Eu estava na rádio a conversar contigo assim, off, e quando ligava o microfone mudava, percebes? Personagem. E então, percebi que a partir daquela altura as coisas funcionaram. Incrível. E passei a ser, já não era mais um locutor qualquer, já era o Sala. Exatamente. Já tinha nome até, percebe? O Sala. Embora é fácil de decorar, porque é o nome de divisão da casa e tal, é um nome estranho, mas também era pior se fosse casa de banho. Mas Sala dá. Mas tu até de apelido António Manuel Sala Mira Gomes. Sim. Sala era a tua mãe? De apelido? O Sala Mira é da parte da minha mãe, porque é a origem espanhola, toda a minha família é de Espanha. Não sabia. O avô era de Madrid e, portanto, é Gomes um país que está muito próximo. E o Gomes é que é da parte do meu pai e ao lado português. Mas é engraçado, sabes que nos documentos e em certos sítios, eu estava uma vez em Espanha e fiquei num hotel onde precisava de acordar a determinada altura. Mas eu tinha medo de não acordar com o despertador e pedi, ainda era no tempo de pedir, liguem da recepção a acordar. E então o telefone tocou e disse, bem ensonado, atende aquilo e dizia do outro lado, Senhor Mira Gomes? Senhor Mira Gomes? E eu disse, não. O que passa? O senhor Mira Gomes nos vai pedido para... E eu disse, este tipo, desliguei o telefone. Depois fiquei a pensar e disse assim, peraí, Mira Gomes sou eu. Ninguém me trata por isso, me trata por António ou por António Sala ou por Sala. Quer dizer. Tu fizeste rádio, fizeste televisão, espetáculos, canções, mas de facto, onde sentiste sempre mais em casa é a rádio. É na rádio. Que magia que tem nesta altura, por exemplo, estar aqui contigo, neste sítio, com estes aquários em que nós estamos a ver dali a redação, dali estamos a ver, não sei o que é, a parte de produção e sim, exatamente, regi. Isto é regi. Estarmos aqui assim, isto para mim passo o sacrilégio, é uma espécie de pequeno santuário. Eu acho que é um sítio incrível, percebes? Porque aqui acontece tudo. É mágico. E nós conseguimos fazer passar imagens sonoras que acabam por ser, para as pessoas, transformadas em imagens quase que reais. A nossa voz tem de dar esses estímulos. Na televisão é diferente. Na televisão tu sorris e sabes que estás a sorrir. Exatamente. Em rádio tu também se percebe quando estás com não um temos sorriso. essa muleta, mas a voz tem que... Mas a voz tem de transmitir isso. Eu costumo dizer que a voz é a impressão, para já é a impressão digital sonora de cada um de nós. É inimitável. E quando há alguém, é tão raro, quando aparece um Fernando Pereira que consegue imitar outras vozes, é raro e ouve, torna-se um artista e ganha dinheiro com isso. O Franco Bastos, por exemplo, que é extraordinário imitar a voz. Exatamente. Exatamente. E há vários exemplos em Portugal. Eu só citei um, talvez por ser o mais antigo de todos. Sim. E não estou a chamar velho ao Fernando. Mas é muito interessante porque eu acho que a voz... essa coisa do DNA da pessoa. Como na imagem, este microfone é uma câmara de sons, capta os sons e capta as emoções da minha voz. Há um grande plano. O grande plano é eu dizer assim, João Paulo, tu hoje estás em primeiro plano. Estás abatido. Não é o caso. O médio plano é esta maneira como nós estamos a falar. Sim. E se me disseres, então o que é um plano geral em rádio? Olha, é um relato, é um relatar de um golo. Percebes? É o extravasar, é aquilo tudo. E portanto, nós temos de saber e lidar com os silêncios também. A rádio é uma... Eu costumo dizer, as meninas bonitas e os meninos bonitos em televisão safam-se sempre. Mas em rádio não se safa quem quer. Tem de haver da parte da pessoa uma grande sensibilidade e um toque no sentido até artístico de fazer com que as emoções da palavra tenham a cor, a intensidade, a profundidade ou a leveza que nós lhe queremos colocar. E isso é uma arte. Por isso eu considero, ao contrário de muita gente, quando falam em locutores de rádio, animadores, entrevistadores, eu digo, são artistas da comunicação. Tu estás a conseguir fazer aquilo que é um dos meus grandes defeitos. Eu falo muito por cima das pessoas e conto muito. E quero que as pessoas contem as histórias e, portanto... Mas contigo ficamos muito natural. E consegues uma coisa. Respondo muitos bandos a dizer, desculpa, e a minha maneira de ser... E tu falas num ritmo impressionante, que é uma coisa impressionante. É verdade. É incrível. É verdade. Mas isso nota também aquilo que é o teu pensamento e a tua caixinha lá dentro, porque és muito inteligente e és muito rotativo. É engraçado porque mudou muito este paradigma da rádio hoje em dia com os podcasts e o streaming e as redes sociais e tudo. O Diogo Infante e é isso, mas esta magia de estar aqui os dois, mas também sem câmaras, sem maquilhagens, sem coisas. É tão bom esta intimidade, dizia ele. É muito bom. E o que é que não mudou, António? O que é que continua a ser a magia da rádio? A magia da rádio é o lado mágico da rádio. E o que é isso? Olha, a magia da rádio tem uma coisa que é uma simplicidade atroz. Nós estamos aqui,
há um acontecimento qualquer numa rua onde não chegam câmaras de televisão e só vão chegar muito mais tarde. Hoje em dia já é diferente porque as pessoas nos telemóveis podem fazer imagens e atirar, mas aqui há uns anos atrás, e antes disso existir, a magia era que um indivíduo que estava num prédio que estava a arder ligava para uma estação de rádio e ele era o repórter que estava a fazer aquilo sem ser repórter. Ele tinha uma outra profissão qualquer e dizia: o meu prédio está a arder, eu estou entalado dentro, não sei o quê, por amor de Deus. E essas coisas eram incríveis. E a rádio tem sempre qualquer coisa, dar sempre qualquer coisa de fantástico e de magia. Como eu costumo dizer, os silêncios falam, os podem diálogos ser muito eloquentes. Podem ser ensurdecedores às vezes, os silêncios. Os silêncios às vezes são ensurdecedores mesmo. O que é que... eu vou falar já, porque prefiro, deste teu António Saula Comunicador, 60 anos de carreira, este teatro musical que tu preparaste e que tu fizeste. No fundo, isto tem um bocadinho a ver com em 2007 houve um espetáculo com o mesmo nome, não era? Onde celebraste os 40 anos de carreira, e assim, então tinha estes depoimentos da Amália e do António Lobo Antunes, o Artur Agostinho, o Jorge Letrio, o Marcelo Rebelo de Sousa, o Rui Veloso, um espetáculo extraordinário que agora é transportado, vai acontecer para já aqui, sábado, dia 27 às 9h30 no Teatro Armando Cortês, ali na Casa do Artista. Estes 60 anos, no fundo é o quê? É um teatro musicalizado? Vais reviver vários momentos importantes da tua carreira, é isso? Vai contar a história, eu diria, ao longo das últimas 6 décadas, vai contar a história do mundo, sim, através de imagens e das grandes possibilidades que hoje há. Passam uns flashes sobre Portugal e o mundo ao longo das décadas. O mundo das várias décadas, Portugal, o mundo e a minha história. Sim, sim. Claro que o menos importante é a minha história. Mas essa história depois é recriada em palco por músicos ao vivo, com cantores, bailarinos, atores. E todos eles, portanto, ao salinha pequenino, vai evoluindo até que chego e passo a ser eu uma espécie de elo de ligação. Eu sou o narrador? Sou o narrador que vou colando as diferentes décadas e que vou intervindo em várias coisas. E ali vão acontecer coisas que as pessoas... Eu não quero revelar tudo, quero que as pessoas vão ver. Mas... Até porque estás em digressão desde o ano passado, desde janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado. Os dias dos seus anos, para aí, desde 13 de janeiro. 14 de janeiro. 14 de janeiro. E depois vai até... Mas tu, acabando era só aqui, para ser um ano. Ainda vais continuar, não é? Ainda vais seguir. Sim. Ainda temos vários espetáculos a fazer. E começou no casino. Este, no fundo, é uma espécie de fase final e vai ser gravado para a televisão. Pronto, então depois podemos, quem não tiver hipótese de ver mais agora, tarde vai ver. Ainda pode ver mais tarde. Não consegues ir ao estrangeiro, ou às comunidades portuguesas, ao Canadá, à França, à Bélgica? Se tiveres convites, vais? Querido, agora? Ou a equipa é tão grande que é difícil? Com este espetáculo é capaz de ser um bocadinho difícil. Somos 20 e tal pessoas. É porque há muita gente lá fora que também se lembra de ti. Eu sei, gostam e querem, mas isso... Eu gostaria mesmo que isso pudesse acontecer, mas também percebo que não é fácil. Adoro esta coisa de ser a Academia de Música de Coimbra, que é um dos produtores, e a Atrapalhar-te. Eu adoro isto. Este nome, Atrapalhar-te, é extraordinário. As pessoas agora tentem visualizar a palavra A maiúscula, atrapa e arte, o arte também, é maiúsculo. É muito giro. É fantástico, é fantástico. Se quisesses, eu sei que depois ainda vais a Beja, a Mialhada, a Góis, há assim umas terras onde tu vais, os Tremosos e Arraiolos, provavelmente acaba aí. Sim. Tens uma grande paixão por estas terras alentejanas também. Se tivesses de escolher, António, três memórias que espelhassem ou que resumissem um bocadinho estes 60 anos, diz-me assim uma coisa, olha, um ponto muito alto, muito importante para mim. Estás a pedir uma coisa muito difícil porque são tantos que... Eu sei, mas pronto. Venha logo assim à tona d'água. À tona d'água, talvez o primeiro grande despertar ao vivo que fizemos no Porto. O tal, na Avenida dos Aliados. Que foi uma coisa incrível. Sabes que eu chegar ao fim daquilo e vir um senhor ter comigo a dizer: olha, eu sou o proprietário desta loja aqui. Eu quero lhe dizer que já o PCP, o PSD, o PS, já fizeram comícios, nunca tiveram tanta gente como fazer hoje de manhã. Isso é maravilhoso. É extraordinário. É incrível, incrível. São e coisas ficaste muito surpreendido por ver aqueles 30, 40 mil pessoas à espera de um... Vamos lá ver, eu acho que quando nós somos muito mais novos, e tu sabes isso, sim, todos nós somos mais novos, não é? Há em nós uma certa propensão para o risco, para arriscar, mesmo quando o bom senso nos diz: isso é um risco e tal, mas nós queremos dar o passo em frente. Exato. Das duas, uma, ou corre muito mal, ou então tínhamos razão e correu muito bem. E eu tenho tido sorte, Deus tem-me abençoado, porque acho que nessas coisas as coisas têm corrido felizmente muito bem. Esse será um deles. O outro... momento forte. Um momento forte. Quando eu comemorei os meus 20 anos de carreira,
e tive como convidado e esteve no palco comigo a Amália, a minha querida Amália, de quem eu gostava muito e era muito amigo, e ela fazia o favor de gostar também e ter carinho por mim. Aliás, o Zé Brasileiro Português de Braga eu fiz para ela. E ela não gostou do título. António, em casa dela uma noite, eu fui para o piano, mostrar-lhe cantiga e tudo mais, e ela disse, António, mas eu não gosto de nomes compridos, Zé, brasileiro, português, eu gosto de títulos curtos. Eu também lhe disse, querida Amália, não leva mal, mas Povo, Clavas, no Rio, também não é assim propriamente muito curto e tal. Mas ela disse, não, mas essa não. E entretanto veio uma jovem de Moçambique chamada Maria José Canhoto, a quem eu ouvi cantar e fiquei encantado, e eu e o Vasco Lima demos-lhe a canção. Então não era Alexandra? Alexandra. Era o nome dela, era o nome artístico. Era o nome artístico, okay. Ela não se chama Alexandra. E tem uma voz lindíssima, aliás, a Alexandra é extraordinária. Portanto, desculpa, ia sair do meu primeiro livro, da minha primeira ficção. Anedotas de sala? Não. Esses, vamos lá ver, esses são livros de humor que no fundo nem são meus. É o catalogar, um compilar de histórias que eu contava que me eram mandadas pelos ouvintes. Eu adoro o nome, Anedotas de Sala é muito bom. É muito giro. Convenhamos que o nome é giro. Exato. Mas talvez a saída do meu primeiro livro, o romance que se chama Império de Brandos Costumes, e que é um retrato de Portugal ainda dos anos 50. Tu também editaste um livro de entrevistas. Tenho um livro de entrevistas. Entre os entrevistados, António, diz-me uma pessoa que tenha marcado muito e que tenhas dito. Que boa. Sabes que eu vou ser injusto com tanta gente, mas pronto. Mas mesmo assim corro o risco. A entrevista que eu mais gostei de fazer, porque me diziam, o homem é difícil, o homem é terrível, não se consegue conversar com ele é assim, ele é assado. E nós tivemos Sócrates? António Lobo Antunes. António Lobo Antunes, foi? António Lobo Antunes. Que ainda hoje as pessoas podem procurar na net a entrevista. É procurar a entrevista, António Sala com António Lobo Antunes. E é das coisas mais bonitas e mais magníficas. Foi uma conversa tão humana, que... Olha, que a partir daí eu e o António somos amigos, muito amigos, e quando nos encontramos só temos uma forma de saudação, que é um beijo. Que giro, querido. Que ternurento. Hoje em dia... António, quando tu ouves estas notícias, por exemplo, muito recente, a censura na rádio, estes cancelamentos, estas coisas, Jimmy Kimmel, que o Trump correu e agora foi admitido outra vez, esta forma de pressão sobre as rádios assusta-te, entristece-te? Entristece muito, claro. Entristece muito. Mas se nós pensarmos, estas coisas não acontecem por acaso, não é? Sim. São cíclicas na vida dos países e na vida das nações. É triste. Mas pronto, é uma realidade que infelizmente não podemos ultrapassar, mas temos de ter a coragem para lutar contra isso. Eu só tive uma vez, antes do 25 de Abril, uma questão que foi num programa da manhã e isso é retratado no palco de uma maneira muito bonita, em que o meu diretor de programas nos emissores associados de Lisboa, eu fazia o programa da manhã, e me disse, há um problema qualquer, eles gravaram uma emissão daqui e você acha que meteu a pata na poça. E eu lá fui para o cine a pensar, o que é que eu fiz? E um doutor, muito cinzento e muito engravatado, recebeu, cumprimentou-me, estava a fumar e ia-me atirando com o fumo para a cara. Tu disse a preto e branco? Que gostava que eu visse uma coisa. E carregou num pequeno gravador de cassetes e eu ouvi a minha voz a fazer o final do programa, que era uma frase muito simples em que eu dizia, então para todos um bom dia, ainda por cima está um dia bem, aproveitem bem o sol, que por enquanto, se calhar ainda é das poucas coisas neste país que quando nasce é para todos. Ui, o que tu foste dizer. E ele pôs-me aquilo, fiquei assim, ele voltou atrás, voltou para 2 vezes. E ele disse, o que é que quis dizer com isto? Eu percebi que estava ali num momento crucial e eu disse, olha, isto é um pensamento do povo. E quando ia dizer povo, até corrigia e disse que as pessoas dizem. Sim, eles não gostariam muito do povo. Sim. Gostavam mais das pessoas só. Exato. E nunca pesquei. E quando saí de lá, saí um bocado aparvalhado. Mas e senti... Admoestaram-te? Como que diz, estamos muito atentos. Se não estamos à espera que diga estas coisas. O senhor tem uma pessoa com bom senso, muito e com equilibrado, responsabilidade pública. Portanto... E eu percebi exatamente o país onde estava e disse, isto não pode continuar. Isto foi muito pouco tempo antes, foi 2, 3 anos antes de acontecer o 25 de Abril. Da Revolução. Mas realmente, e eu acho que o que está a acontecer nesta altura no mundo está a ser necessário entrar, em termos de liberdade, alguns 25 de Abris que têm de começar em determinados países que sempre lutaram por isso e que sempre foram abertos e democráticos. Comecemos na América e passemos por outros. Exatamente. Faz de facto falta. Qual foi, António, se eu agora te perguntasse o elogio mais surpreendente que tu recebeste, que te possas lembrar, e a crítica mais dura que recebeste de um leitor, ou de um ouvinte, ou de um telespectador? Lembras-te de alguma crítica mesmo que te feriu e que te custou? Contundente, recebi várias. Mas houve uma que foi escrita e saiu num jornal, que na altura era um vespertino muito conhecido,
em que quem a escreveu malhou-me de alto a baixo, disse tudo e chegou ao fim. Qual é a justificação para tudo isto que eu acabei de escrever? É que eu não vou com a cara dele, nem gosto do bigode. Ok. E pronto, e eu achei aquilo tão miserável Sim. que eu aceito as críticas, percebes? Não gosto dele por isto. Ele fez isso, por enquanto a mim, esteticamente, ele está errado. Não gosto intelectualmente das coisas que ele faz. Ou que seja construtivo. Pois, sim. É possível essa agradar foi toda a gente. Como tu dizes, ninguém faz sempre tudo bem e ninguém faz tudo bem. A coisa uma frase mais que bonita que eu ouvi foi o Horto Agostinho, que fez-me um elogio incrível quando eu cessei e terminei as minhas funções e saí da rádio. E ele mandou-me, eu tenho, desse documento para mim é histórico, e em que ele depois faz-me um telefonema também e diz-me assim, olha, que tu sejas e que a melhor coisa que possas ouvir, que é aquilo que eu vou querer no meu epitáfio, que é, quando eu estiver no jazigo, quando eu estiver morto, que as pessoas passem, vejam quem é e digam assim, era um gajo porreiro. Sim. E eu acho isto maravilhoso. De maneira que se estás a perguntar o que é que eu espero num dia que possam dizer de mim, mais que eu tenha sido bom profissional, ou que tenha feito isto, ou que tenha feito como é que gostavas de ser lembrado? Como um tipo porreiro. Isso é tão bom. Com um coração grande. Mas isto sabes que tens, não precisas que te lembrem. És um homem religioso, António? Sou um homem de fé, sou um homem de uma grande religiosidade, embora cada vez acho que a minha espiritualidade é muito mais pessoal e eu com Deus do que propriamente comunitária ou dentro das quatro paredes de qualquer igreja. E com isto não estou a dizer que não respeito e que não vou. Aliás, adoro ir em todos os lados e entro em todo o tipo de igrejas, porque acho que em todas elas existe uma proximidade com o divino e uma busca dos homens da verdade e do espiritual e da compreensão das suas limitações e da nossa pequenez, que é muito importante e muito interessante. Mas sou franco, aquela história de a minha igreja, porque há milhares, sim. A minha igreja é a igreja da verdade e as outras não são, já não colhe muito no meu coração. Este surto que tu apanhaste, com certeza uma fase desafiante da tua vida, tiveste um cancro há 13 anos. Eu tive 3 cancros já. Tiveste, entretanto, a ablação do teu rim direito, tiveste de tirar um bocadinho. Depois tiveste um tumor também no ouvido. Daí também estes anúncios que tu fazes, tem um bocadinho a ver com isso, não é? Não, eu dou testemunho, sabes, porque eu uso. Pronto, eu estou aqui contigo, estás a ser publicidade de uma coisa... por baixo estão 2 aparatos. Pronto, exatamente. Porquê? Porque a minha qualidade de vida era outra. E sabes que isto é muito engraçado. Porque ensurdeceste mesmo de um ouvido completamente. É irreversível, por causa do tumor que tive. E do outro, por causa disto que estamos agora com isto, os auscultadores, os fones, estas coisas tantos todas. Anos. E durante anos e anos o som dos espetáculos, milhares de watts ali a debitarem, não é? Vão criando uma surdez progressiva. Sim. E a pessoa, quando não consegue estar num sítio e não entende as pessoas, em que o ruído abafa tudo, em que estamos a conversar com uma pessoa e temos de perguntar 2 e 3 vezes, desculpe, para ela repetir, tornamos-nos muito infelizes. Porquê? Porque a partir de uma altura em que nós estamos sempre a perguntar desculpa ou pedir para falarem mais alto, nós sentimos vergonha e então já não fazemos isto. E ao não fazermos isto, auto-excluímos das coisas. E realmente por isso é que eu digo, eu uso naturalmente os aparelhos quando uso os óculos, porque eu sou caixa de óculos desde os 10 anos. Não, desde pequenino, quando vieste a Lisboa, já usavas? Eu desde os 10 anos que sempre usei óculos. Era o caixa de óculos, por isso é que eu não jogava futebol. Mas por uma razão qualquer, há mais estigma da pessoa que não ouve bem. Há muito estigma. Do que os olhos. Agora já há menos. Os óculos não. Os óculos até é uma moda. Por acaso é engraçado agora que a miúdas giríssimas agora que não precisam de óculos, mandam fazer a armação em vidro porque gostam imenso daquilo. Que isto chegou. Muito bem. Tu tens última pergunta, tens algum desejo, algum sonho que ainda gostasses muito de fazer? O meu já cumpri agora contigo. O teu. Este é generoso. Mas diz alguma coisa. Desculpa lá, mas tu sonha mais alto, por amor de Deus. Sonha maior. És mais alto que eu. Diz lá, António, essa é uma coisa para terminar mesmo. Eu gostava de poder realizar ainda mais 2 ou 3 coisas bonitas que têm a ver com um projeto, um deles televisivo, outro de escrita e um outro que quero continuar a viver e ver os meus amigos bem, a minha família bem e o mundo em paz. Olha que bom, que maneira bonita de acabar. António Sala, quero agradecer muito esta tua generosidade, esta tua disponibilidade. Sério, foi um grande prazer para mim. Aprendi imensa coisa, o que é curioso. Imenso, é muito bom. A ideia que tu é que preparaste este guião toda esta conversa, porque de facto contigo foi muito, muito natural. Muito obrigado. João Paulo, muito obrigado. E aos ouvintes da Rádio Observador, e já agora parabéns à Rádio Observador. Não estou a dizer estar aqui, não digo isto em todo lado onde vou.
Mas eu sou um amante de rádio e acho que tenho alguma autoridadezinha moral para poder dizer isso. Vocês hoje em dia fazem do melhor que a rádio pode ter. Quer em termos informativos, mas a nível dos diferentes programas. Os programas de conversa, os programas de entrevistas, as vossas iniciativas em muita coisa. A Rádio Observador, para mim, é um exemplo, é uma rádio que eu aplaudo e coloco no meu rádio como primeira preferência auditiva. Mas tenho mais também, mas é a primeira. Bem-ajas. Obrigado, António. Obrigado. Até sempre. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI.